infância realmente é uma coisa linda, né? E a minha foi mágica. Nossa, eu fui abençoada por viver em cidades cheias de natureza. Rio Verde, bonito, onde eu ia tomar um banho de rio todo dia. Guia Lopes. E já participava de gincanas culturais. Miss Mirim, todas essas brincadeiras aí. Minha mãe falava, essa já nasceu artista. Só agora entendo que foi na segunda série da educação infantil que eu tive a minha primeira crise. A professora me tratou mal e eu adoeci. Não consegui mais voltar para a escola naquele ano. Foi então que meu pai assumiu minha alfabetização. Em 2 meses, ele me ensinou a somar, ler, escrever e a pensar. E a partir daí, o mundo inteiro começou a se abrir para mim. Adolescência, hormônios, medos e incertezas. Não foi fácil para os meus pais, como também não foi fácil para mim. Mas esse também foi o momento em que me encontrei na arte, no teatro, na literatura e no cinema. Minha primeira peça profissional aos 14 anos, onde a gente abordava a luta contra o preconceito aos portadores de HIV. Meu primeiro livro aos 15 anos, em parceria com uma amiga, onde mais uma vez eu gritava: por favor, me entenda, eu sou uma rebelde com causa. E aos 16 anos, o meu primeiro filme. E gloriosamente eu participava da retomada do cinema brasileiro. E foi ali, naquele momento, que o bichinho, aquele bichinho do cinema, entrou em mim e nunca mais saiu. Aos 20 anos, finalmente consegui chegar no Rio de Janeiro para morar. Sonho que alimentava desde a adolescência. Logo consegui grandes testes e inesquecíveis trabalhos. Mas quando tudo parecia caminhando, uma notícia terrível. Uma pessoa da minha família estava muito doente. Eu não conseguia mais dormir. Resolvi voltar para Campo Grande. E foi então que o mundo, pela primeira vez, se despedaçava para mim.
Começava assim o primeiro erro médico que definiria a minha vida. Porque existem os erros médicos perdoáveis e os imperdoáveis. Esse é um daqueles que a gente jamais consegue engolir. Ele definiu a minha vida e a vida de todos aqueles que eu amava. Eu já fui para internação. 2 meses sem dormir. Era só para fazer uma sonoterapia de 3 dias. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo que já estava tudo combinado na cabeça daquele médico. Se eu ficava alegre naquela clínica, eu estava eufórica. Se eu ficava estudando como eu gosto, dentro do quarto, eu estava depressiva. Era realmente uma clínica asilar, não tinha escapatória. Era aquilo que a Anícia da Silveira fala, depois que a gente recebe o rótulo de louco, só os fortes realmente sobrevivem, porque não tem mais jeito. Meu pai chegou e falou, mas não é muito remédio? O médico chegou e falou, se fosse um coquetel por dia, que eu desse para um cavalo, ele ia ficar dormindo 1 semana, mas como sua filha está em crise, eu dou 3, mas ela não dorme. Eu cheguei a ficar toda torta. Eu sentia que eu estava morrendo, era tudo tão absurdo, tão absurdo. Eu tive que fugir para o Rio. Era o único lugar que eu tinha algum refúgio. Até que eu perdi a coisa mais preciosa da minha vida. E a insônia voltou. E aí foram 15 dias sem dormir. Até que eu pedi para ser internada numa clínica, eu precisava entender. Eu fui analisada em 3 dias por 12 médicos. E eles chegaram à conclusão, por unanimidade, que eu não podia tomar nenhum remédio psicotrópico. O reinício foi bem difícil. Até na praia cheguei a dormir. Mas logo o primeiro trabalho apareceu. Produção de cast numa série que duraria quase 8 meses. E minha vida se desabrochou a partir dali. Publicidade, novelas, cinema, séries. Me dividia entre atuar, ser modelo e produzir. O mercado já me conhecia, me respeitava. Era tudo o que eu sempre sonhei e que tinha certeza que um dia aconteceria. Tudo ia bem quando retorno para Campo Grande, um novo problema familiar. Enquanto resolvia, a oportunidade de fazer um projeto iniciado pelo diretor da minha primeira peça profissional e que sonhávamos há mais de 15 anos, finalmente começava a se consumar. Conseguimos realizá-lo com a ajuda de muitos e alcançamos patamares que não esperávamos. Mas no meio desse desgaste profissional e pessoal, o inesperado voltou a acontecer. Retorno para o Rio sem saber que a minha situação é muito grave. Na verdade, eu estava numa religião, mas isso aconteceu em outras e foi piorando minha situação. Era sempre possessão demoníaca, era sempre alguma coisa ligado a maldição, a demônio, falta de Deus, falta de Jesus. E aquilo é tão forte para quem tem fé como eu, para quem não é nem fé, esse amor que eu tenho por Deus. Porque quando a gente sente, a gente sabe que não é isso. E aí eu já não conseguia realmente mais tempo para comer, para fazer comida, eu já não entendia mais o que era isso. E quando eu via numa discussão, numa agressão, eu tive um surto. E aí começaram os ataques epiléticos. Aquelas coisas estranhas, e eu tremendo, a cada agressão eu tremia, desmaiava, eu tentava explicar, eu já não entendia nada o que estava acontecendo. E quanto mais eu não entendia, mais eu tentava explicar e pedir ajuda e ninguém entendia.
pensamento. Isso é frescura, coisa de gente mimada, coisa de gente que não quer fazer nada. Cara, eu tinha trabalhado pra caramba, como alguém que trabalha tanto pode não querer fazer nada. E era cada vez mais confuso, mais confuso, mais confuso, mais confuso. E talvez ali foi um momento decisivo e eu nunca mais saí daquelas perdas que provavelmente eu posso ter hoje outros ganhos, conquistar outros ganhos. Mas eu perdi coisas que para mim eram valiosas e que não voltam mais. Comecei a ler um livro e, de repente, era exatamente o livro que precisava encontrar. Era sobre um autor que, em turnê mundial, adoeceu por problemas de saúde mental. Ele não entendia, não aceitava e, desesperado por uma resposta, começou a estudar. Aquele livro, O Demônio do Meio-Dia, era o início da força que tanto necessitava. Comecei a assistir filmes sobre o tema, documentários, comecei a ler livros de psicologia, psiquiatria, neurologia, conheci histórias similares. Nenhum tratamento dava certo para mim. A cada tentativa era uma nova reação adversa. No meio disso tudo e do completo isolamento social, a descoberta de que eu sou TDAH. Eu fiz alguns exames cerebrais na época. Eu tinha defeitos do lado esquerdo do meu hipocampo, mas ninguém se importou e os erros continuaram. E foram tantos que cheguei ao ponto de não ter mais como me afundar. Eu já tinha descoberto sobre o termo psicofobia, palavra usada para descrever o preconceito contra aqueles que sofrem de problemas de saúde mental. Mas foi só quando eu cheguei às leis, às nossas leis de direito e proteção e o porquê que elas existem, que um novo conceito de tudo aquilo que me acontecia começou a nascer dentro de mim. Conhecimento sobre a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU e que entrou em decreto no Brasil em 2009, fez toda a diferença para mim. Já não queria mais morrer. Agora eu queria lutar pela minha vida e pela vida de todos os diferentes, pelos diversos, pela minoria que tem os direitos humanos, direitos estes assegurados por lei para toda a humanidade, roubados de cada um de nós. E foi então que percebi que a arte e o conhecimento não só haviam me ajudado a me reencontrar, mas estavam me curando. E poder compartilhar essa história e usá-la como um caminho para tantos outros é o maior presente que tudo isso poderá me proporcionar.